Olá, meninas! Vídeo de hoje, maquiagem para quem tem olhos verdes, tá certo? Então, hoje eu vou fazer uma maquiagem com cores que vai combinar mais com quem tem os olhos verdes, tá bom? Meu nome é Verônica, esse é o canal do Muito Gloss. Aqui a gente fala sobre maquiagem, beleza, cabelo, unhas e afins do mundo da beleza. Já deixa seu like, se inscreva no meu canal para você receber as notificações dos vídeos novos que eu estou postando, tá certo? Ativa o sininho também, tá? Então é isso, vamos lá conferir essa maquiagem. Então, meninas, eu já fiz um olho, tá? Como vocês podem ver. Ó, um olho rosa com um pouco de roxo. Aí você não sabe aonde começa o rosa e não sabe aonde começa o roxo, tá? E tem preto também, pra dar uma escurecida e chamar um pouco mais de atenção. Nos olhos verdes, né? A cor rosa, ela não foi escolhida por acaso, tá? E nem a cor roxa. Então, eu usei um pouco dessas duas paletas aqui, ó, essas duas cores dessa paleta, essa e essa. Porque são cores que são opostas, digamos assim, da cor verde. Então, vai chamar bastante atenção, tanto o rosa quanto o verde, tá? Então, não foi de propósito que eu escolhi o tom de rosa, tá bom? Então, vamos lá. Passei o meu hidratante, tá? Da Flores e Vegetais. Ele é para todos os tipos de pele, mas eu gosto dele porque ele tem uma textura um pouco mais em gel. Então, eu acho que ele é melhor para quem tem pele oleosa, tá bom? Passei o meu primer da Unicórnio, que tem um pouquinho de brilho. Eu acho que vai ficar legal com essa maquiagem. Fiz a minha sobrancelha. Dessa vez, eu fiz a sobrancelha com sombra. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Usei essa paletinha da Fenza. Essa cor aqui mais fria, tá? Passei com um pincelzinho e utilizei ela na sobrancelha hoje. E usei também minha pastinha de sobrancelha, tá? Então, hoje eu fiz diferente. Eu resolvi usar a pastinha. E passei o meu corretivo. Passei o corretivo, na verdade, o mais claro. Esse do meio aqui, pra contornar a sobrancelha, tá bom? E passei na pálpebra também. E vamos lá, gente. Vou começar aqui com o meu primer. Então, não, na verdade, eu vou começar com corretivo, porque eu passei ele só em volta da sobrancelha e não passei ele na pálpebra. Então, peguei o corretivo mais claro, esse daqui, e vou passar aqui na minha pálpebra e vou esfumar com a... Passo aqui no cantinho também, ó. E vou esfumar com a coxinha. Ai, gente. Vou esfumar com a esponjinha, tá? Então, ó, apliquei. Vou aplicar um pouquinho aqui, ó. Que essa parte aqui costuma ser mais vermelhinha no olho da gente. No meu, pelo menos é, né? A gente que tem a pele clara, costuma ser mais vermelhinha. Vou pegar minha coxinha. Vou esfumar isso daqui. Esfumei, tá? E agora eu vou começar com o lápis. Vou utilizar o lápis preto. E aí, o seguinte, eu vou fazer como se fosse um delineado mesmo. Eu vou puxar só um pouquinho aqui, um biquinho, de leve aqui no cantinho, porque depois, na hora quando a gente esfumar, gente, esse esfumado ele vai crescer muito. Então, não puxa muito, tem que ser um rabinho bem curtinho mesmo, tá? Então, ó, eu vou vir com esse lápis até a metade do olho. Bem rente aos cílios. Não deixa falhas aqui, ó, porque senão depois aparece. E aí, aqui, como eu disse pra vocês, eu dou uma puxadinha de leve aqui, ó. Ó, e tá bom. Que aí a gente vai controlando, tá? Eu vou pegar um pincelzinho de esfumar. Pegar esse daqui. Vou dar uma limpadinha aqui, porque ele tava sujo. E aí, aqui, eu vou começar a esfumar pro lado e pra cima. E aqui no bico, eu jogo pra fora, tá? Então, vamos lá. Ó. Ele vai subir um pouco, porque é essa a intenção. E aqui no bico você joga pra fora.
E aí você vai limpando o seu pincel. Ó, ele vai ficar esquisito mesmo. Vai te dar agonia se você fizer junto comigo. Vai te dar agonia. Você vai querer arrancar tudo e fazer tudo de novo, porque fica muito estranho mesmo, gente. Enquanto você não fizer a pele e não terminar a maquiagem, parece que você levou um murro na cara, tá? Essa é a verdade. Mas, coloca uma coisa na sua cabeça. A maquiagem, ela só tá pronta quando ela tá pronta, tá? Porque enquanto você não finaliza ela, não faz todo o processo dela, sempre você vai ficar com essa sensação. Enquanto não fizer, colocar batom, base, principalmente a base, né? Quando você faz a pele. Enquanto você não fizer a pele, você vai ficar com essa sensação de que levou um murro, de que a maquiagem tá errada, de que tá tudo errado, não vai dar certo. Então é assim mesmo o processo, tá? Vou passar mais um pouquinho. Agora a segunda camada de lápis, tá? Só que aí eu não vou subir muito com esfumado. Eu vou tentar deixar ele o mais rente e próximo dos cílios, tá bom? E aqui eu vou puxar só um pouquinho de novo. Então eu venho com esse lápis aqui até a metade. E aqui de novo eu dou uma puxadinha. Ó, um biquinho bem sem vergonha, tá? Porque ele vai ficar esfumado. E aí você começa a esfumar de novo. Acho que eu vou trocar de pincel. Ó, eu vou utilizar esse pincel. Ele é como se fosse um pincel caneta, só que ele é cortado em diagonal, tá vendo? Ó. E pequenininho. Então, eu vou esfumar com ele. E aqui você vai subindo. Você puxa um pouquinho mais pra dentro aqui. Mais coisa pouca, porque eu não quero que esse olho, a parte interna dele fique escura, tá? E aí você sobe um pouquinho com esse preto. Se precisar, vem com o lápis de novo. Passa mais um pouquinho. E volta a esfumar. Tenha um pouco de paciência nessa parte, porque é um pouquinho chato, viu? De esfumar lápis preto. Então, tem um pouquinho de paciência que vai dar certo. Ó, meninas, esfumei, tá? Se você sentir dificuldade para esfumar aqui em cima, você vem com o seu dedinho nas bordas do preto, tá? Que ajuda, um dedo limpo. E aí você vem aqui dando batidinhas e arrastando de leve, que aí ele ajuda a esfumar. Ó, vai ficar assim. E aí eu vou vir com o preto dessa paletinha que eu tenho aqui. Ele é um preto sem brilho, fosco, né? Mate. Vou pegar com o mesmo pincel e vou aplicar em cima para selar esse lápis, tá? Passei só rente aos cílios. Agora a gente dá uma esfumadinha, troca de pincel, pega um pincelzinho menor de esfumar e vem esfumando essa borda. Não precisa ficar perfeito, tá? Porque a gente ainda vai passar mais sombra. E aqui você puxa o cantinho, ó. Precisar, pega um pouquinho de preto com pincel e vem. Pra escurecer um pouquinho esse cantinho aqui. Ó. Tá? Não precisa, que nem eu disse, não precisa ficar perfeito. Só se preocupa com esfumado mais nesse canto aqui. Agora eu vou vir com o marrom, com o mesmo pincel, tá? Com esse marrom aqui, ó. Esse. Vou pegar e vou passar em cima desse preto. Aqui a gente tá construindo. Então, venho passando. E pode arrastar esse marrom aqui pra cima também, ó. No cantinho externo aqui, ó. Dá uma esfumada, não esquece de dar uma esfumada. Não deixa totalmente marcado, não. Você vai aplicando e aí você vai esfumando, tá? E agora, eu vou vir com a sombra bege dessa paletinha aqui, ó.
tá? Ele é um bege, tom de bege mesmo. Ele é mate, ele não tem brilho, tá? Então, eu venho com ele abaixo da sobrancelha, toda a extensão aqui abaixo da sobrancelha para me ajudar a esfumar. E vou vir com ele aqui, ó, no cantinho interno também. Agora, a gente vai vir com aquele rosa pink, esse. Troquei de pincel, tá? Peguei um de aplicar sombra. E vou aplicar em cima desse preto em toda a pálpebra móvel, tá bom? Eu só não vou chegar muito aqui no canto interno e não vou subir muito no côncavo, só um pouquinho, tá? Porque depois a gente vai esfumar e precisa de espaço para esfumar essa sombra. Aqui no canto externo, depois eu vou vir com aquele roxo. Então, eu jogo só um pouquinho do rosa aqui no canto externo, mas a maior parte da sombra vai ser aqui, na pálpebra móvel. Ó, batidinhas, aplicando. Sobe um pouquinho, que nem eu falei pra vocês. Passa um pouquinho só do côncavo. Passa em cima do preto aqui, ó, do marrom. E aí, o restinho da sombra que tiver no pincel, você sobe aqui, ó, em cima desse preto também. E aí, como eu disse, vai parecer que tá dando tudo errado. Mas calma. Calma, gente, calma, meninas. Que dá uma aflição, gente. Nossa Senhora. Mas vamos lá. Tem que ter paciência e calma para fazer esse tipo de maquiagem, viu? Eu vou pegar um pouquinho desse marrom aqui mais claro, ó, para me ajudar no esfumado, tá? Então, troquei de pincel, pincel de esfumar. Pego na pontinha e venho aqui nessa borda, ó, para me ajudar. Movimentos de vai e vem. Paciência. Essa é uma daquelas maquiagens, gente, que não dá para fazer com pressa. Por conta da cor. Então, essa cor, você tá vendo que tem que trabalhar bem, né? É uma maquiagem que você vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que esfumar bem isso daqui. E é sempre melhor você fazer a pele depois, porque cai muita sombra. Eu prefiro, porque se manchar a pele, depois vai ter que fazer de novo. Ainda mais quem tem olheira, que nem eu falei pra vocês, eu tenho olheira, né? Então, pra essa olheira saltar desse tipo de maquiagem, gente, é um dois. Entendeu? Fica muito feio. Agora, meninas, eu vou vir com roxo, com esse aqui, tá? Só em cima aqui do preto, ó, do cantinho aqui, ó. Pra ajudar no esfumado, tá? Pode até passar um pouquinho aqui, ó. Se não me engano, eu passei um pouquinho em cima desse preto aqui, rente à raiz dos cílios. Mas a maior parte é aqui, ó, no cantinho externo, tá? E aí, bora esfumar de novo. Ó, meninas, esfumei. Aí, o seguinte, eu vou aplicar um pigmento cor-de-rosa, tá? Ó, ele é dessa cor assim. Então, eu vou aplicar ele por toda essa parte preta, rosa. E aqui eu vou espalhar um pouquinho aqui também em cima do roxo. Pra que isso, né? Primeiro, porque eu quero trazer um brilho. Segundo, porque ele vai... como tá tudo muito mate aqui, porque essas sombras são todas mates, o marrom, o bege, o rosa, que a gente passou, e o roxo. São todas mates. Trabalhar com sombra mate, gente, é um pouco complicado, porque ela mancha muito. Então, para você dar um truque, você tá vendo que a maquiagem não quer esfumar, que você tá tendo trabalho para esfumar, você tá com pigmento por cima, tá com brilho, que aí vai disfarçar isso daqui. Além de ficar bonito, né? Então, ó, eu não vou subir até o côncavo, tá? Eu vou subir só um pouquinho. Mas a maior parte do pigmento vai estar aqui no meio mesmo.
e um pouco aqui no canto. Aí você vem com um pincel menor de esfumar, né? E vai esfumar essa borda aqui. Agora, gente, eu vou vir com o meu pincelzinho de esfumar e vou pegar essa sombrinha rosa aqui, ó. Pego um pouquinho dela. Ela tem uma cintilância. E vou aplicar aqui em cima daquele bege. E vou subir aqui um pouquinho pro rosa, tá? Pra fazer o acabamento. Ó, gente, tá ficando assim. Agora, eu vou fazer a parte de baixo. Vou vir com o meu lápis preto. Vou passar rente aos cílios antes aqui da metade, tá? Então, eu venho aqui, rente aos cílios. Ó. Puxa até aqui. E aí, eu venho com o pincel. Deixa eu limpar aqui. Um pincel lápis, tá? Ó, pequeno. E aí, eu vou esfumar de um lado pro outro. Se caso ele descer, não tem problema, porque depois a gente vai limpar, tá? Que nem eu limpei esse daqui, ó. Achei que tinha ficado muito grosso. E aí, eu limpei. Então, você vai esfumar de um lado pro outro. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte de cima. Eu vou com lápis preto. Só que aí eu não vou usar sombra preta, eu vou usar só sombra marrom. E depois eu vou vir com a sombra pink, tá? Vou vir com a sombra marrom agora, aquela do cantinho. O mesmo pincel. E aí, vou passar em cima do lápis preto. E agora eu vou vir com pink, tá? Esse aqui. Mesmo lápis. Oh, o mesmo pincel. E aí, vou vir em cima do marrom. Então, aqui foi uma construção de uma cor, de outra cor. Ficou assim, tá? Pra vocês parece que ficou marrom. Mas pra mim ficou rosa. Acho que é por causa da iluminação da câmera, né? Então, pra vocês parece que tá um marrom avermelhado aqui. Mas pra mim aqui tá rosa, tá? E aí, gente, eu vou vir com o meu bege. Da paletinha Too Faced. Aqui, ó. A mesma coisa aqui, tá? Na parte de baixo. Então, o bege e depois o rosinha. Vou pegar com o mesmo pincel. E aí, eu vou subir um pouquinho nesse rosa aqui, ó. Que é pra esfumar e dar acabamento. Agora, eu venho com o rosa. O rosinha aqui, ó. Senão vocês confundem. Esse rosinha, tá? Então, venho com ele. Passo por cima do bege. Passo aqui no cantinho de novo. Se precisar, volta com pink. Só pra dar um acabamento aqui. Agora, eu vou vir com o meu lápis bege, tá? Pra quem não gosta, ou pra quem não quer, passa o preto, tá? É porque eu acho que o lápis bege, ele vai trazer uma iluminação pro olhar, tá bom? Então, acho que pode ficar interessante também o bege. Então, tô passando na linha d'água. Pronto, meninas. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar aqui, tá? Vou passar o meu corretivo dos dois lados. Eu acho que eu vou dar uma adiantada na base pra não ficar muito longo o vídeo, tá bom? E aí eu volto aqui pra gente finalizar a maquiagem. Ó, meninas, passei a base e o corretivo. Agora eu tô vindo aqui com contorno. Eu ia passar contorno em pó, desisti. Então eu vou passar o contorno em creme mesmo, cremoso, tá? É a base. Depois, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ó, tô espalhando aqui. Depois a gente vai polir com a esponjinha, tá? Tô espalhando com batidinha, gente. Você sempre espalha com batidinhas, mesmo que ficar marcado, depois quando você vier com a esponjinha, ele termina de esfumar. Ó, então ficou bem marcado nessa luz, então Ave Maria, né? Vou esfumar, tá? Com batidinhas. Eu ainda não esfumei a base, então eu vou passar na base também, em cima do contorno, ó. O bom de você esfumar com a esponjinha
É porque ela já vem absorvendo excesso de produto. Gente, esfumei bastante, tá? Vou vir com meu pó, selando agora. Esponjinha de veludo. E eu vou passar em cima do contorno também, tá? Vou começar aqui pelo corretivo. Ó, puxo. Eu aplico, viu? Não arrasto. Sempre falo isso aqui no canal. Não arraste para você não tirar esse corretivo do lugar. Agora eu vou começar a passar no resto do rosto. E eu acho que eu vou passar em cima do contorno, porque eu tô achando ele forte, pelo menos aqui pra mim. Ele tá um pouco, ele tá mais ou menos, na verdade, né? É por causa da iluminação. Tem hora que parece que fica forte, tem hora que parece que fica fraco. Acho que depende do ângulo, né? Então, ó, eu vou passar aqui. Acho que eu não vou passar, não. Acho que eu vou deixar. Meninas, passei. E agora eu venho com o meu pincel de pó e venho esfumando isso, tá? Tirando todo o excesso. E aqui nos olhos, um pincelzinho menor de esfumar, tá? Então, tiro o excesso aqui. Ó, com a mão leve. Pra não arrastar essa pele. Agora eu vou passar o meu contorno. Eu vou usar esse daqui da Tracta, tá? Com um pincelzinho. Pego um pouco. Tiro o excesso porque ele é muito forte. Ele é muito pigmentado. E aí eu venho aqui aplicando e depois eu vou vir esfumando, tá? Ó, aplica. Aplicou? Esfuma. Ó, meninas, apliquei. Aqui embaixo eu só passei o restinho que tava no pincel, tá? E no nariz também, só o restinho que tava no pincel. Esfumei bastante aqui, pra não ficar marcação, porque não adianta só você aplicar e você não esfumar depois, tá? E agora eu vou vir com o meu blush. Hoje eu vou estar usando esse daqui, da Lyrics Cosmetics. Ó, tá? Esse daqui de coração. Ai, gente, eu não sei. Modelo 3, tá escrito aqui, tá? Não sei se tem ele pra vender ainda, porque eu comprei ele já tem um tempinho. Vou tirar um pouquinho do excesso. E vou vir aqui, ó, no gordinho, você dá um sorrisinho, ó. Você vem em cima do gordinho. E aí você vem puxando também aqui, ó, pra esfumar junto com esse contorno, tá? É um bronze, né? Na verdade, eu não faço contorno. Eu trago uma sombra pro rosto através de um bronze. Mas é um falso contorno, digamos assim, né? Que o contorno mesmo, gente, ele tem que ser com sombra fria, né? Tom frio, marrom frio. Seja base cremosa, seja algum produto apropriado para contorno, seja em pó, tem que ser frio. Ó, apliquei só o restinho aqui no nariz. Aqui na transição entre o suposto contorno, e a base, o pó, né? E o restinho aqui, tá? Achou que ficou forte? Vem com o pincel de pó, sem pó nenhum, tá? Passa por cima, aí você olha, só com o restinho do pó, às vezes já ajuda. Aí, se você achar que precisa de mais, aí você vem com pó. Vou passar com vocês aqui o iluminador, tá? Eu vou estar usando da paletinha. Vou pegar o meu pincelzinho leque e vou usar esse cor de rosa aqui. Então, eu vou pegar assim, ó, com o pincel em pé. Pego o iluminador. E aí, eu venho aqui, ó. Bem onde tá o ossinho. E faço aquele C aqui na lateral, tá? Ó, deixa eu fazer do outro lado pra vocês verem.
Ó, aqui onde tá o ossinho, toda essa parte aqui, com o pincel em pé e aqui. Ó, eu acho que dá pra ver um pouco o iluminado, né? Aí no nariz, eu pego com o dedo e passo só um pouquinho. Tiro o excesso, ó, pronto, que eu já passei, né? Tiro o excesso e esfumo. Pode ser com o dedo limpo. Ó, hoje eu deixei um pouquinho mais brilhante. Eu não gosto de muito, mas eu acho que dá pra ver o pontinho de luz, né? Se você quiser, pega o restinho aqui, ó. Passa aqui no queixinho, pra quem tem queixo pequeno. Ó, testa pequenininha. Aqui é só o restinho, eu não peguei produto. Porque eu não gosto, que a minha pele é oleosa, então eu não gosto de iluminador nesses pontos, tá? Eu gosto mais aqui, ó, na lateral, eu gosto bastante. Ó, pronto. Aí, meninas, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou fazer o acabamento aqui que eu ainda não fiz e aplicar a máscara de cílios que eu ainda não apliquei. Desse lado eu já apliquei a máscara, mas também não dei acabamento, ó. Tá vendo como fica bem marcado? Ó, esse olho aqui eu acho que dá pra ver melhor como tá marcado, ó. E aí você tem que vir com o pincel, né? Pincelzinho de esfumar, limpa bem ele, deixa ele sem produto nenhum, deixa eu chegar mais perto aqui. E aí você começa a esfumar com o pincel limpo. Se você vê que tá muito difícil, primeiro você esfuma com o pincel limpo, tá? Olha, aí eu vou esfumando com paciência, porque é uma sombra mais forte, mais pigmentada. Se precisar, você troca de pincel, ainda mais nessa parte de baixo. Pega um de detalhes, e aí você pega um pouquinho daquele rosa, bem na pontinha, ó. Tira o excesso. E aí você passa aqui em cima. É pra ele ajudar a tirar um pouco dessa marcação, tá? Tá? Então ele vai tirando. E aí, se você quiser deixar o esfumado ainda mais fluido, você pega o seu pó. Você pega ele com um pincelzinho pequenininho mesmo, ó, o mesmo que eu tô usando. Pega aqui. E aí você vai passar bem em cima da transição, olha. Ó, eu passei bem em cima, tá vendo? Aí você limpa e aí dá uma esfumadinha. Com o mesmo pincel. Aqui embaixo a mesma coisa, só que aí você vai passar na transição entre o seu pó e o cor-de-rosa. Então, meninas, eu dei o acabamento, tá? Esfumei o máximo que eu consegui aqui nas bordinhas, tá? Fui utilizando o pó, que nem eu falei pra vocês. E pegava um pouquinho da sombra rosa pra fazer aqui a parte de baixo. Aqui, nessa transição, eu utilizei o pó. Depois eu utilizei um pouquinho daquela sombra bege misturada com aquela sombra rosa bem clarinha, sabe? Que a gente usou aqui mesmo. E aqui eu também utilizei um pouquinho do pó misturado com a sombra pink rosa, tá? E aí você vai, com paciência, fazendo essa transição, tá? Dando esse acabamento. Como é uma sombra muito forte, muito pigmentada também, essa paletinha que tem esses tons de rosa, de roxo, ela é bem pigmentada, então ela costuma marcar um pouco. Ainda mais que eu fiz com preto, subi com preto aqui, tá? Então ela costuma marcar, mas fiz o meu melhor aqui para esfumar, tá bom? Passei 2 camadas da máscara, utilizei a minha máscara da Ruby Rose, essa daqui de volume, tá? Passei também na parte de baixo do olho, aqui, tá bom? Dos dois lados, que do outro ainda não tinha passado. E agora, batom. Eu vou passar um nude, então eu vou utilizar esse nude aqui da Avon. Aqui ele tá meio sujinho, ó, mas a cor dele é essa, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ó, essa daqui é a cor dele, tá? Aqui é porque ele tava sujo, mas a cor dele é essa aqui, tá bom? Então, eu vou utilizar ele e vou usar um gloss. Esse gloss aqui, se não me engano, eu acho que é da Ruby Rose ou é da Vult. Eu não me lembro mais, mas é um gloss que eu já tenho bastante tempo,
tá? E ele é um rosinha com glitter, então ele fica bem delicado na boca. Pronto, meninas. Ficou assim a maquiagem. Olha só. Então, o brilho, ele ficou mais sutil, aquele pigmento, né? Vou olhar para baixo para vocês verem. Mas ele deu um charme na maquiagem, tá? Mas ele é mais sutil mesmo. Ele não é muito forte, não. Ele é mais para dar uma gracinha na maquiagem, um brilhinho. O pigmento dele é bem fininho. O glitter dele, né? É bem fininho, as partículas. Então, ele é mais para dar uma gracinha na maquiagem. E ficou desse jeito. A boca, eu fiz uma boca mais nude, né? Coloquei aquele gloss que ele é um rosinha bem clarinho e ele tem um glitter furta-cor, tá bom? Então, é essa maquiagem. Deixa eu mudar aqui a luz para vocês verem. Essa é a maquiagem aí para quem tem olhos verdes. Se você não quiser utilizar o preto, você pode utilizar só o rosa. É que eu queria dar um pouquinho mais de profundidade, não queria deixar tudo da mesma cor, né? Então, eu utilizei o lápis preto, para poder dar uma gracinha, fazer uma diferença no olhar, tá bom? E como eu disse para vocês, se quiser trocar o lápis bege e passar o lápis preto, pode também, tá? Ainda mais com o olho verde, eu acho que vai destacar mais o seu olhar. Mas você passando bege, ele traz mais iluminação para o seu olhar, tá bom? Então é isso, tá certo? Deixa seu like, se inscreva no meu canal, deixa aí nos comentários o que você achou dessa maquiagem, se você acha que combina, se você acha que não combina. Sombra rosa para olhos verdes, né? O que você acha, tá certo? Um beijo com muito gloss e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!